Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quinto episódio de Amigas Cast Oficial. E hoje o episódio vai estar bem especial porque nós vamos falar sobre saúde mental dentro das escolas, focado nos anos finais, do sexto até o terceiro ano, né? E hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial que é, além de professor, meu marido, meu amigo, meu apoiador em todas as ideias. E eu vou deixar que ele se apresente um pouquinho para vocês. É isso. Te apresenta aí um pouquinho para esse pessoal. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é William, tenho 26 anos, sou professor de português, formado em educação especial também. E tô aí para tentar trazer um pouquinho de conteúdo para vocês aí e também para o podcast. Então tá, hoje a gente já vai começar direto com as perguntas. Saúde mental é essencial em qualquer lugar e principalmente dentro das escolas. Hoje a gente sabe que a adolescência é uma das fases mais difíceis, na verdade, acho que da nossa vida. Então é uma fase que a gente às vezes não se entende, que às vezes a gente não tem apoio em casa e o professor às vezes ele acaba fazendo esse papel, às vezes até de pai, de mediador, às vezes quem é professora de mãe, de acolher o aluno, que deveria ser o papel da família, hoje acaba sendo o papel do professor. O que tu acha em relação a isso? Tu vê dessa forma? Muitas vezes sim. O erro principal dos pais, na minha opinião, é achar que a escola tem que educar. O educar não deveria ser da escola, sim de casa, a responsabilidade da casa. Ele já vinha educado e a gente então levar o conteúdo, talvez agregar um pouco na educação, no caso a educação mesmo, sem ser a didática, mas a educação de porte da pessoa, ela chegar a te respeitar, e isso eles acabam deixando, fazendo com que agregue ainda mais o trabalho que já é pouco valorizado, de certa forma, e também não tem muito um apoio por fora. E isso acaba sobrecarregando ainda mais o profissional da educação. Gente, resumindo então, assim, o professor hoje, ele não é só mais o ABC 1, 2, 3, não. Ele tem que ensinar a questão do comportamento para o aluno, que é o papel do pai e da mãe, mas infelizmente a gente sabe que hoje tem muitos adultos desestruturados emocionalmente que não conseguem ensinar os próprios filhos e acabam passando essa desestrutura para frente. E eu vou te fazer uma pergunta que é, na tua experiência, prof. Will, quais são os maiores desafios emocionais e comportamentais que os adolescentes enfrentam nessa fase? Na verdade, a adolescência, até pela psicologia, ela já é um pouco mais complicada. É a troca do corpo, a troca da mente e é o aprendizado da criança que ocorre tudo junto, geralmente ainda com um excesso. O que seria esse excesso? Muita gente diz, os adolescentes têm um excesso de aprendizado, eles têm um excesso também de energia, agora vem a palavra certa, que acaba sendo transferido e eles conseguem fazer tudo. Só que para isso a gente acaba perdendo um ponto, que agora a escola está tentando voltar, mas está sendo muito mal aceito, pelo menos no que eu vejo na região aqui do Rio Grande do Sul, não sei como é que é em outros estados, que é a parte do tu fazer a criança ter vontade de aprender. Porque é aquilo, tu pode ensinar, é que nem eu sempre falo, eu falo para os professores, falo com a direção, falo para os alunos, a gente pode ter a melhor didática de todos. Tu pode ser o melhor professor, PhD em todas as matérias possíveis, e se tu não induzir a pessoa a aprender, ela não aprende. Isso a gente vê refletido na internet também, tu pode ver que tem professores que, por exemplo, têm PhD e não conseguem ter a quantidade de escrita, a quantidade de visualização que um professor um pouco mais contraído. Por quê? Porque os tempos estão mudando. Se foi o tempo agora que a gente aprendia, a gente era obrigado a aprender, no caso. Hoje a criança tem a opção, de certa forma. Sei que tem as notas e tudo, mas a gente entende que a criança tem uma opção de aprender. Tanto é que antes tu reprovava no primeiro, hoje tu reprova só a partir do quarto, até o terceiro não tem reprovação. Então a gente tem esse jogo. E as crianças têm que gostar do que vão fazer. Por exemplo, um jogo muito legal, dinâmico, ele prende a criança ali. E a tua aula? Vai prender ela daquela maneira ou simplesmente vai ser como tu entregar um livro para uma criança? Se tu entregar um livro para uma criança, como ela tem muita energia e ela dispersa a energia toda de uma vez, isso acaba cansando ela.
Mesma coisa a gente, né? Tem vezes que a gente tá num pico, tu pega um livro e te dá sono. Por quê? Porque teu cérebro entendeu que aquilo é um momento de relaxar. Então tem que ter isso de induzi-la. Talvez através do cômico, tem gente que faz a quebra de expectativa, tipo, tá passando uma matéria mais séria, quando ele dá uma quebrada. Já tem gente que prefere trazer dinâmicas, como por exemplo vídeo, jogos e assim sucessivamente. Que é o lúdico, né? Que seria o aprender por meio de formas e objetos. Que a gente chama de ensino, agora é um ensino renovado, né? Muitas vezes não é aplicado, mas, né, paciência. Se eu não posso mudar. Na teoria é tudo bonito, né? Mas Sim. vai pra prática é outra história. Eu não sei se tu tá acompanhando o que tá acontecendo na cidade de Três Coroas. Eu sei que tu não trabalha. Óbvio que eu sei que ele não trabalha aqui, ele trabalha na cidade de Parobé, trabalhando em Canela, dando aula. Mas hoje, assim, nessas últimas semanas em Três Coroas, tem acontecido casos de abuso, casos de violência dentro não é dentro da escola, mas é dentro da Comunidade escolar. da comunidade escolar, não, mas dentro de creches. Não é dentro da escola de anos finais, mas dentro de creches. Pega escola. E ano passado, lembra que a gente passou por um caso parecido com a tua irmã, que a professora acabou empurrando ela, alguma coisa assim? Sim. E eu quero te perguntar assim, tu acredita, eu sei que é, tá? Óbvio que eu sei que é, mas como que o professor tem sido preparado para lidar com essas questões de saúde mental em sala de aula? Porque assim, eu ando vendo que tá faltando até pro próprio professor, para alguns, né, claro, a questão da saúde mental. Porque não é só tu te formar, né? Sim. Tu tem que ler um livro sobre saúde, tu tem que ler, tu tem que estar te atualizando e te desenvolvendo emocionalmente sempre. Exatamente. Como que tu vê isso? É que, na verdade, sendo bem sincero, tanto contigo quanto com o público que tá olhando, tá? Pessoal, se vocês vão ver que eu, de vez em quando, tô olhando pra lá, quando eu penso, eu olho pra um lugar totalmente aleatório, tá? Vocês vão, então, voltando, hoje a gente tem um despreparo muito grande, tá? Sempre aconteceu esse despreparo. Eu tive professores, eu acho que também teve, a gente estudou na mesma escola. Gente aletrada a gente teve, né? Que jogavam as coisas, tipo, jogava apagador, giz, tinha agressão verbal, era muito normal, né? E hoje a gente tem um foco totalmente diferente. No caso, era um ensino mais focado pro trabalho. A gente era ensinado pro trabalho. Coisas que hoje já não é tanto assim. Só que, claro, não vou entrar na parte filosófica ali, que senão a gente vai muito longe e não é esse o foco, né? Mas, sabe que eu vou... Então, mas assim, nesse ponto, a gente tem essa tendência de que o professor já tá cansado, tá? Porque é exaustivo. Muita gente diz, tu é só professor? A gente pensa, tá, só professor em que ponto? Por exemplo, tá, eu sou professor agora de uma atividade compensatória. Não pode mais chamar de reforço. Então a gente tem isso também, porque dizem que mexe no psicológico. Não vou entrar nesse demérito também, mas tamo aí. Então, a gente tem que preencher, por exemplo, eu tô com 15 planilhas para ser preenchidas. 15 planilhas para entregar até dia 15, hoje é dia 25. Então a gente tem 20 dias que eu não vou estar os 20 dias disponível, por exemplo, quarta, sexta e terça eu tenho aula. Então, tipo, eu tenho um dia nessa semana para preencher tudo. Então acaba cansando. E eles continuam colocando mais coisas, englobando mais. Nisso a gente tem então um excesso de carga. A gente tem professores que nunca estudaram a psicologia na vida, porque, como eu falei, o foco agora é nessa psicologia. Porém, as crianças que foram ensinadas, que se formaram agora no terceiro ano, vieram de um ensino retroativo a esse novo ensino. Então eles aprenderam o quê? Que eles tinham o poder, porque eles foram impostos assim, sou professor, eu tô ali na frente, tu me respeita, se tu não me respeita, eu posso te agredir. Não tô falando de agressão física, isso nunca pôde acontecer, não digo que não aconteceu, né? Mas teve uma época, né, na história que acontecia, isso, né? Que tinha as regras que eles batiam na mão, ajoelhar no milho. Mas isso é muito mais pra trás, vamos puxar o mais contemporâneo, né? Então a gente tem isso de um professor cansado, que viu o professor de uma maneira diferente e que achou que entrando dentro da sala de aula seria respeitado da mesma maneira. Mas não consegue entender que a gente mudou a geração, que é os nossos filhos, porque tem muita gente, até que a gente vê no contexto aí, que fala assim, não, tudo bem isso acontecer, mas quando eu falo do meu filho, porém, pro professor, não é o teu filho, é um aluno.
Uhum. Eu não posso olhar para cada um deles e dizer, não, o pai de fulaninho é o Pedrinho. Uhum. A mãe do fulaninho é a Juliana. Então, essa tendência que as pessoas querem que a gente tenha. Porque é o meu filho. Teu filho, tudo bem. Mas é um aluno. É só mais um dos 500 alunos. E aí a gente tem essa disparidade. Porque as pessoas acham que vão chegar lá sendo o topo e acabam se frustrando. Por quê? Porque hoje as crianças respondem. Coisa que não se tinha tanto. Tinha, mas eu aloprava, fazia e tudo. Não, beleza. Mas vocês não têm noção do que a gente ouve de vez em quando. Então, tu tem que entender que também esses alunos são laudados muitas vezes. Então, eles têm uma cobertura total. E nesse laudo, desculpa o modo de falar, mas seria um modo claro, eles podem fazer o que eles quiserem. E tu não pode pegar num ponto onde tu sabe que doeria mais. Assim, por exemplo, eu vou falar, fulano, tu não consegue entender isso? Não dá mais. Por quê? Porque são filosofias diferentes, hoje é errado e quando vê tu perde até teu cargo. Então tu fica num aperto que tu não tem pra onde é que fugir, tu fica atado. E nesse tu está atado, claro, a gente foi criado assim, quando tu se retrai, no momento que tu estoura pra cima. E nesse momento é que eu acho que acontecem essas coisas. Claro, pessoas preparadas, principalmente psicologicamente. Por quê? Porque o adulto da situação é tu. Exatamente. Mas eu entendo de certa forma. Nada justifica. Agressão física, verbal, nada justifica. Por quê? Porque tu pode simplesmente sair da sala ou mandar pra direção. Eu, por exemplo, olho pro cara e digo, pra guria, tanto faz, por favor, se retira da sala. Fala uma boa. Não saiu? Eu digo, tu não entendeu ainda? Se retire da minha sala. Vai pra direção. No caso, na escola que eu tô agora, pode pegar telefone, na outra não podia, mas tu tem o acesso ao notebook. Manda uma mensagem pra direção. Fulano assim, 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 eu não quero que ele entre na minha aula. Tá errado? Pode-se dizer que sim, porque tu não pode proibir a criança de ver a aula. Porém, é uma maneira de tu evitar um fato maior, porque no momento em que tu agrediu físico ou verbalmente um adolescente ou uma criança, sendo o adulto da situação, sendo o mentor da situação, tu te coloca numa situação onde tu não só se equipara, como se coloca abaixo do aluno no nível de mentalidade. E daí a gente tem um problema, porque tu nunca mais vai ser respeitado por aquela turma. Não importa se for sexto ano ou terceiro. E tu tem toda uma carreira pela frente. Então quem tem que ter esse cuidado é o professor. Então não tem justificativa, porém a gente entende os dois lados. Sim. E é um ponto bem assim a pegar. Não justifica. E, gente, uma coisa que eu sempre penso, e eu acho que tu vai concordar comigo, às vezes, claro, tu vai escolher uma profissão por causa do dinheiro. Mas se tu vê que aquela profissão, cara, tá te levando no teu limite emocional, é hora de tu largar fora. É hora de dizer, deu, não quero mais. E partir pra outra coisa. Hoje a gente tem muito trabalho, né? Em tudo que é lugar, em tudo que é coisa, é só estar disposto a trabalhar. Eu acho que assim, no lado do professor é muito difícil. Eu não tenho capacidade de trabalhar com criança nenhuma. Não tenho capacidade, não tenho paciência. Porque pra mim, sempre o problema da criança não é a criança, é o pai e a mãe. É a criação, a educação que vem de casa. Então, assim, pra mim isso é fato. Eu tô fazendo a minha formação em terapia ocupacional e eu já, por dever, não, assim, é só se eu precisar muito, mas eu não quero atender crianças. Porque a gente vai pra uma sala de aula, tu vai pra um consultório terapêutico, beleza, é 1 hora, é 2 horas, são 4 horas de escola, beleza, ali a criança é uma coisa. E em casa, o pai e a mãe têm a capacidade de manter o que o aluno ou o paciente aprendeu dentro do consultório, dentro da escola? Muitas vezes não. Por essa falta de inteligência emocional. Então, eu hoje, por ordem, não quero atender crianças futuramente pelo fato dos pais. A não ser que o pai e a mãe me convençam muito de que vão me pegar junto no tratamento. Mas esse é o meu ponto. Sempre o papel do pai e da mãe. Mas tu tá culpando todos os pais, vocês não têm filhos. Não é culpando todos os pais. Eu sei que tem pais e mães maravilhosos. Tenho sobrinhas com educação excelente. Conheço amigas que têm filhos que têm uma educação excelente. Mas a gente sabe que, por via de regra, em grande maioria, hoje não é assim.
A gente entra num ponto aí meio complicado, tá? Por quê? Porque hoje a gente tem a ação de defender, né? É o novo modo de ensino, que a gente fala, até que eles falam, educação positiva, tu troca algo por algo. Porém, nisso, a gente acaba perdendo uma essência, né? Que é a dor. Não tô falando de dor física, tá? Não é dor física, porque tu não precisa agredir uma criança pra ela aprender. Mas até a dor psicológica, de certa forma. Tipo, a partir de agora tu ficará de castigo em algum local. Sabe? Claro, o professor não deve fazer isso nunca, tá? Porque é inviável, a gente não... Pode ser que tenha apego com uma criança mais que a outra, isso acontece, tá? Mas o pai tem esse dever, tá? Tipo, o castigo não é tu tirar o telefone. O castigo não é tu tirar o notebook, o computador. O castigo seria desde pequenininho, te ensinar, tipo, se tu fizer isso, tu vai ficar tanto tempo sem tal coisa. Depois que ele cresceu, não adianta mais, tá? É por isso que eu digo, não é tirar o telefone, não é tirar o celular, mas agora tu falou em tirar um brinquedo ou algo assim, mas é relativo. Por quê? Porque depois que ele cresceu, se tu tirar, ele tem acesso na casa de outra pessoa, tá? Tipo, meu filho nunca faria isso. Faz. Porque é do adolescente, tá? Desculpa o modo de falar, mas a gente só faz cagada na adolescência. A gente sabe como é que funciona. Então, a gente tem que ter esse pensamento, tá? Eu vou bloquear todos os embates do meu filho. Eu quero que ele cresça de uma maneira que eu não cresci. Entendo. Porém, o profissional que tu se tornou hoje, tu quer que ele seja? Eis a questão. A humildade que tu tem hoje, tu quer que ele tenha? O pensamento crítico que tu tem hoje. Tanto é que hoje a escola está sendo o maior debate de todos, é que não querem tanto focar na matéria. Na educação. Eles querem focar na criticidade, porque não tem mais criticidade, as crianças não criticam mais nada. Tipo, é a mesma coisa que eu falar com a porta muitas vezes. Eu estou passando uma informação, elas não estão nem aí pra informação, muitas vezes, tá? Eu não tô falando da minha aula, porque muitas vezes eu tento prender de algo, que nem eu te falei, a gente usa metodologias, né? Mas eu digo numa aula convencional. Eu tô falando uma coisa que a criança não tá nem aí. Por quê? Porque ela tá focada no que aconteceu no jogo do Minecraft que ela tava jogando há 10 minutos atrás, tá focada no Free Fire que ela vai jogar depois com o colega. Então não se importa, o professor não trouxe nada, só papel. Entregou aquele papel ali pra criança, tipo, te vira, faz aí, vamos ver o que acontece. A criança não tá acostumada a ter desafios, porque o pai bloqueou tudo. E ela acaba não fazendo. Aí chega na hora do boletim, mas o meu filho eu sempre dei tudo pra ele. Talvez aí esteja o problema. Tu sempre entregou, tu nunca tirou nada. Então pra ele, mas um ano não vai mudar nada na minha vida. Por quê? Porque pra ele, tanto faz. Ele sabe que amanhã depois, tu não vai botar no trabalho igual, porque tu vai querer que ele estude. Então pra ele não vai mudar nada na vida dele. Ele não vai querer, muitas vezes, ter um cargo muito alto, porque pra ele tanto faz, ele não tem desafio nenhum. Então tu acaba limitando o teu filho a um futuro próspero. Por mais que tu ache que, nossa, eu tô protegendo você na pessoa mais... amorosa e protetora. Amorosa. Na verdade, eles acham que eles estão preparando uns Einstein fazendo isso. Não. Mas não, porque tu precisa do desafio. Qual é a graça da vida sem desafio? Entende? É isso que as pessoas não estão entendendo. Mas se eu tirar dele, ele vai ficar magoado comigo. Mas tu é mãe. Entendeu? A mãe tá aqui pra corrigir. Não pra chegar na escola e daí o professor tem que ir lá e bater na tecla de homem, que ele tem que fazer. A direção vem, mesma coisa, tem que fazer. E quando vê a pessoa não quer. Aí tu pergunta fulano, mas por que tu não quer? Porque pra mim tanto faz. Aí tu pensa, mas por que tanto faz? Porque a mãe tirou tudo, a mãe te dá tudo. Se eu ganho tudo, por que eu vou me esforçar? Sim. O esforço não tem porquê. É a mesma coisa tu no cargo numa empresa. Se tu ganhar um cargo mais alto, não tem porquê tu se esforçar pra tentar chegar mais no topo. Tu já chegou onde é que tu quer, então? Então já era. Mais ou menos isso. Gente, isso é uma coisa assim, que eu que trabalho com atendimento ao público, escuto muitos pais, muitas mães de adolescentes dizer assim, mas a minha filha é assim, o meu filho é assim. Cara, mas agora ele é assim, mas ele foi uma criança em que tu deu tudo, em que tu fez tudo, em que tu não pegou pra ensinar. Claro, eu sei que existem inúmeras coisas, não, teve que trabalhar dobrado, teve que isso, teve que... Eu entendo.
mas tu precisa tirar um tempo pro teu filho. Tu precisa, desde lá de pequenininho. E eu entendo ali a questão da consequência, é que se diz assim, se tu vai cortar um tomate, tu vai picar um tomate, tá? E tu vai se cortar, em quem que vai doer? Essa é a questão da consequência do ensinar. Então, tipo assim, tu tá ensinando uma criança, tô pegando um exemplo básico, bem prático, a cortar um tomate, a picar um tomate. Gente, deixa ela fazer do jeito dela e ensina, fala pra ela, ó, fulaninho, com 4, 5 anos, fulaninho, se tu cortar o dedo em ti que vai doer, a criança vai prestar mais atenção. Vai despertar um tino na cabeça da criança que ela vai tomar mais cuidado e vai fazer as coisas com mais cuidado. Então hoje o pai e a mãe, pra entreter a criança, toma o celular, toma a tela, toma isso, toma aquilo. Porque tem uma certa falta de vontade em ensinar. E às vezes a falta de vontade está ligada a cansaço, a estresse, a inúmeros fatores. Eu não estou dizendo que alguém é culpado da situação, mas você vai reclamar lá na frente do filho da falta de atenção que tu deixou de dar hoje para aquela criança pequenininha. Porque lá, quando ele chegar na adolescência, aí já não tem mais volta. Aí já não tem mais cura. Aí tu não vai conseguir recuperar aquele tempo. Tô certa? Tá, exatamente. E a gente vê também pelo que a gente é hoje, né? Claro, eu conheço a história dela, conhece a minha, né? A gente é casado, então... mas a gente vê que a gente não teve histórias, tipo, de glória toda hora, entendeu? Tipo, foi corrido, sabe? Tipo, foi uma coisa que muitas vezes teve que crescer mais rápido, Sim. teve que desenvolver mais por fatos ocorridos. E não morreu. Não. Essa é a tendência que eu digo, sabe? Tipo, não tô dizendo que tu não pode facilitar a vida do teu filho mais do que foi a tua. Isso é certo, tá? Tu vai ter que ter uma linha graduativa, no caso do ensino. Porém, tu precisa entender que tu evoluiu a partir dos obstáculos que tu passou. É a mesma coisa, se tu quiser explicar isso para um jovem, tá? Agora a dica aqui de professor, é só tu falar que a vida é igual a um videogame. Conforme tu vai destruindo os inimigos mais fortes, tu vai criando mais força. É mais ou menos isso, tá? Porque se ele não bateu naquela barreira agora, quando novo, quase certo que mais velho ele vai bater naquela barreira. Por exemplo, tá? Um exemplo básico aqui, entrando num tema totalmente diferente. Mas vamos supor que, tu fez teu filho, então nunca temer a polícia. Porque existe muito isso hoje. A polícia é isso, polícia é aquilo. Vai pegar uma moto, vai ser bem louco. Consequência disso pode ser bater ou até ser preso ou algo assim. Então a gente tá entendendo que muitas vezes tu tem que ensinar que isso pode acontecer. Não pode deixar numa bolha, essa é a tendência. A bolha que é o problema. Tu coloca num pedestal a criança. Aí não vai dar certo. E agora, voltando assim, que a gente vai entrando nos caminhos, né? Não adianta. Vamos pegar assim, até onde tu acha que vai a responsabilidade do professor na questão da saúde mental dos alunos? Se o professor tem alguma responsabilidade sobre isso? Bom, saúde mental, tá? Saúde mental, a gente sai totalmente, a gente tava naquele contexto, a gente entra em outro, que é a criança em si. Aí a gente tem um contexto diferente, tá? Por quê? Como eu tinha te falado das metodologias, eu tinha te falado também que a gente traz vídeos, a gente tenta fazer uma interação, a gente tem que ter um pensamento, por exemplo, tá? Eu trabalho numa escola integral, então são 8 horas. Mas geralmente o professor vai passar 4 horas com uma criança dentro de uma sala. Tá? Eu digo isso de primeiro até o 5º ano. Depois ele vai ser pingado, como a gente fala, mas vai ter igual um tempo grande. A gente tem que entender que muitas vezes a gente tem mais tempo com eles do que os próprios pais. Então a gente tem que ter essa responsabilidade de entender o aluno. Isso é básico, tá? Tanto é que isso é intuitivo. Tu olha para uma pessoa, por mais que tu não conheça ela, tu diz, aquela pessoa não está bem. Já aconteceu de vezes de chegar para um aluno e dizer, fulana, o que tu tem? O aluno desabafar. Tô 3 dias e ninguém percebeu que eu tava mal. Aí tu pensa, tem alguma coisa errada, porque tem professores que passam 4 períodos todos os dias, não, mas todas as semanas com aquela criança. Então, ela tem que observar, é uma observação básica. E outra, o grande erro aí, o maior, eu era um professor, tá? Deixa eu só contextualizar essa parte que a Manu sabe, mas vocês, em casa, talvez não. Talvez os meus alunos olhem, tá? E a gente tem essa tendência aí
de muitas vezes expor a criança, tá? Isso é errado, pelo amor de Deus, não exponham as crianças, por mais que seja uma falha, todos somos falhos, tá? Eu erro como professor, a Manu vai errar como terapeuta, você erra na sua vida. Então, não adianta tu ir julgando, esse é o maior medo do adolescente. Por isso que muitas vezes o adolescente não fala com os pais. Porque o que acontece? Vamos supor que meu filho falou pra mim algo, pessoal dele, tá? Muitas vezes acontece de falar pra mãe ou pro pai e ele jogar no meio da família. Que ódio. Aí, Que ódio. tu perdeu o teu filho, tá? Tu perdeu a confiança. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo básico. Eu trabalhava com o primeiro, segundo e terceiro do médio, numa escola da João Correia de Canela. E os alunos me professor, posso te pedir uma coisa? Aí tu pensava assim, pode, né? Não, mas não tem nada a ver com a matéria. Não, senta aí, vamos conversar. Vamos ver o que tu tem. E assim, tu vê traumas da criança. E tu diz, mas por que tu não conversa com o teu pai? Ou por que tu não procurou um psicólogo? Pessoal, não indiquem um psicólogo para um adolescente. Pelo amor de Deus, induzam ele a ir até um psicólogo. É diferente, é duas coisas totalmente... Parece ser a mesma coisa, mas totalmente diferente. Totalmente diferente. Tipo, eu estou falando pra ti, tu vai no psicólogo, tu precisa. Não, tu diz, olha, é interessante. Tá? Tu tá tendo uma conversa comigo aqui, eu tô vendo que tu tá apático, tu tá tendo uma ansiedade meio grande. Antes de pensar em algo, conversa comigo, vê se tu consegue ir no psicólogo. São duas coisas bem diferentes do que eu apontar o dedo pra aquela criança e dizer, tu tem que ir. A obrigação não é boa. Tanto é que muita gente diz, eu gosto de estar aqui, mas não gosto de trabalhar. Já ouviu essa frase? É a mesma coisa, porque gosta de estar no ambiente, mas não gosta da obrigação. Ninguém gosta da obrigação. A gente gosta de ser livre pra fazer o que quer, livre-arbítrio e tal. Então é isso que muitas vezes a gente vê. Falando, mas por que tu não conversa com teu pai sobre isso? Porque a última vez que eu falei, por exemplo, aqui eu vou inventar qualquer coisa, tá? Eu falei que eu tava nos meus dias, uma aluna, e o meu pai contou pra toda a família que eu tinha menstruado a primeira vez. Pô, daí qual é que vai ser a mentalidade dessa criança? Tipo, se eu falar pra ele algo do meu psicológico, ele vai espalhar pra todo mundo. Ou muitas vezes eles falam até pros pais, tipo, pai, eu não tô muito legal. Tá com frescura. Pô, frescura da onde, cara, é teu filho? Entendeu? Não adianta tu... Agora é uma frase meio forte, né? Mas que precisa ser dita. Não adianta tu esperar tu perder pra correr atrás. Porque daí já era, entendeu? Tipo, já foi. Tipo, a pessoa faleceu, não tem muito o que tu fazer. Então, tipo, tu tem que botar a mão na consciência e pensar, tipo, pô, eu posso ajudar meu filho? Posso. Então eu vou tentar daquela maneira. Se eu não consigo, vai no profissional. Porque e outra coisa que muita gente também tem a tendência é ficar julgando os outros. Pelo amor de Deus. Hoje eu tava até pensando nessa frase, porque essa frase eu acho muito interessante. Muita gente diz pra assim, porque fulano não percebeu que o filho tava em depressão. Só que tu para e pensa nesse pai, se ele olha e te fala assim, como é que tá teu filho? Não, meu filho tá muito bem. Pois é, o meu também tava assim até ontem. E hoje eu vim parar no hospital por causa de depressão. E aí? Em que ponto tu se colocaria? Porque é muito fácil tu julgar alguém. Se coloca no lugar da pessoa. A menina fez alguma coisa ali, saiu com um rapazinho, ela é muito nova, não sei o quê. Conversa. Conversa. Entre no íntimo do teu filho. Eu não tô falando, claro, né? Eu tô falando do íntimo do cérebro, tá? Entra no íntimo do teu filho. Faça o teu filho se abrir contigo. Porque o que acontece? As crianças vinham até mim e me falavam tudo o que tinha acontecido na vida delas. Senhor, procurei um psicólogo, o psicólogo só sabe me falar que vai ficar tudo bem. Pô, se é pra falar que tá tudo bem, qualquer pessoa faz. Exatamente. Até os amigos da escola falam. Qualquer pessoa faz, vai dar tudo certo. Pô, vai dar tudo certo aonde se ela não tem o norte? É que nem aquela frase, tu não sabe pra onde é que tu vai, qualquer caminho serve. Exatamente. Aí a pessoa vai pro caminho que tu não queira que ela vá e tu achar ruim. E esse é o grande problema de hoje. O professor tem que estar centrado no aluno, tem que saber o que está acontecendo. Pô, se tu tem uma intimidade com a pessoa, pergunta, a outra tá bem? Tu quer sair? Aí tem muita direção que fica, porque tu não pode deixar o aluno sair? Pô, mas muitas vezes, se tu disser pro aluno, tu tá bem, ele desaba. Realmente desaba, tipo, a criança se deita em lágrimas. Tu não
vai deixar dentro de uma sala. Não, na Não. frente de todo mundo. Diz, ô fulano, faz assim, ó. Vai, claro, né? De uma maneira mais, o mais disfarçada possível, né? Tu vê que ela vai desabar, antes de desabar, tu fala, vai tomar uma água, não tem banheiro. Por quê? Porque tu vai estar tirando ela daquele momento de pressão e muitas vezes o choro, eu não sei pra ti, mas o choro pra mim me alivia. Com certeza. Muitas Acho que vezes pra a todos. única coisa que eu precisava naquele momento era desabafar. E o desabafo pode vir de duas maneiras, o desabafo falado ou o desabafo físico, né? O físico seria o deslumbrar, no caso. Então, a gente tem que entender que o professor, ele pode chegar nesses pontos. E muitas vezes ele vai chegar, por quê? Porque o pai é muito mais fácil de tu corromper aquela confiança. Porque é muito tempo vivendo junto. E o pai se coloca num ponto onde ele sabe tudo. E aí o professor não vê assim, eu não sei se é todos os professores, mas enfim. Mas os professores geralmente que eles gostam, eles vêm como uma pessoa que sabe ouvir. E aí o que eles querem? Eles querem te ouvir. Porque é que nem aquela frase diz, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Por que disso? Porque muitas vezes a gente precisa sentar e escutar primeiro, pra depois falar. Então é esse o problema. Não adianta teu filho dizer, ó, pai, tô ruim, meu cérebro não tá legal, e tu já sentar a bota. Calma, diz, ô filho, tá bom, então me conta, o que tá te acontecendo? Por mais que tu ache a coisa mais absurda do mundo, depois a gente entra nisso, por exemplo, relacionamento, mas isso eu falo depois. Por mais que tu ache a coisa mais absurda do mundo, deixa ele falar. O problema é esse, as pessoas estão atropelando a era da digital muito rápido. Cara, rápido? Pra quê? É teu filho, curte o momento. Deixa ele chorar, dá um abraço. O professor não pode fazer isso, tá? Qualquer coisa que tu fizer, tu pode ser declarado por... me fugiu o nome agora. Mas tu pode ser que uma pessoa de fora olhe e julgue de outro jeito e tu acaba se lascando. Então o professor não vai poder ter esse contato, a não ser que seja uma mulher, tá? Mas o professor vai conseguir mediar através da fala, se for homem, e tem que ouvir e tentar trazer alguma coisa que traga valor. Uma palavra nova, alguma coisa que ela não saiba, ele não saiba, porque é isso que eles estão esperando. Eles não vão conversar com alguém mais velho pra ouvir 2, 3 palavras que qualquer adolescente meia boca fala. Mais do mesmo, né? Que qualquer pessoa na rua que se tu falar, não tô legal, vai ficar tudo bem. Qualquer pessoa fala isso. Exatamente. Então eles estão esperando algo maduro, eles estão esperando algo de alguém que viveu. Então, às vezes tu contar a tua vida pro teu filho é interessante. Muito, e hoje se perdeu muito isso. Eu conto minha vida pros alunos. Eu conto minha vida inteira, que não tem ser skatista, tem ser jogador, que passei por várias coisas. Eles ficam tudo abismados, tipo, meu Deus, como aconteceu tudo isso? Eu falo, pessoal, peçam pro pai de vocês. O pai de vocês tem uma história muito maior que a minha. Se eu com 26 anos aconteceu tudo isso, imagina o pai de vocês com 40. Pô, tem uma história encantadora por trás de toda pessoa. Eu sempre falo pra eles, você tem que entender que por trás de todo um professor, todo um pai, tem um aluno, tem um jovem, tem uma criança. É uma pessoa que já passou muitas vezes pelo que tá fazendo. Então é isso que tá se perdendo. E o professor, ele tem que olhar assim pra essa criança e dizer, meu querido, tu tá bem, tu quer conversar? Se não quiser, deixa. Mais uma pessoa te botando pressão não vai ajudar em nada. Mas se quiser conversar, esteja aberto. E converse em particular. Mesma coisa se tu for julgar alguém. Crítica particular. Sempre. Chega do lado da pessoa, agora aqui se alguém quiser ser professor, se alguém for professor, posso estar errado, mas isso sempre funcionou muito bem, tá? Ocorreu algo, tá? Vamos supor que um aluno, isso acontecia de vez em quando, os alunos queriam se aparecer, pegavam uma tampinha de álcool, por exemplo, e faziam o que estava ingerindo, tu não sabia se estava ingerindo ou não, muitas vezes ingeria. Então o que eu fazia? Chegava do lado do fulano e falava, fulano, tem que falar contigo. Meu, assim não vai dar. Cuida das suas atitudes e tal, mais perto. Eu não vou estar do outro lado da sala gritando com o bendito que fez aquilo, porque isso vai deixar ele tenso, vai te colocar num papel de vilão na mente dele, por mais que tu esteja fazendo pro bem da pessoa, vai te colocar num papel de vilão, e tu vai acabar sendo mais uma pessoa ali onde tu não pode confiar a tua palavra, porque se tu não sabe criticar,
Imagina se eu falo algo e tu já me criticou uma vez em modo alto, tu vai me criticar de novo naquele mesmo momento. E o Sim. medo pega. Porque eles não têm a discernação da gente. Discernimento. Isso. O mesmo discernimento que a gente eles Isso não mesmo. tem. E, bom, eu acho que já tá de bom tamanho por aqui. Tenho mais perguntas, mas eu acredito que se a gente fizer todas as perguntas aqui, a gente vai longe nisso aqui, né? Porque Vai. tem muito assunto e a gente vai repetir esse podcast com certeza, vai repetir com outros assuntos. Porque dentro da sala de aula, gente, vocês... Assim, eu trabalhei de professora auxiliar. Eu não aguentei. Acho que eu fiquei 7 meses. Eu não aguentei. Eu saí da escola porque um aluno fez um desenho à mão, tá? Eu era professora auxiliar de 4ª série, 4º ano. É, né? 4ª série. Gente, ele fez um desenho à mão com uma arma apontando pra mim de que queria me matar. E aí? Eu faço o quê? Eu não aguentei. Eu disse, não, chega pra mim. Eu entreguei a carta pra direção porque eu sabia quem foi, porque eu conhecia a letra, conhecia o aluno. Nunca fiz nada pro aluno, tratei ele super bem. Só que eu disse, eu não tô preparada pra isso aqui. Não estou. Então, assim, tive vivências dentro da sala de aula que pra mim não foram boas. E pra mim, pra ser professor, tu tem que ter um dom. Não adianta, tem que ser algo, assim, quase que divino, realmente. E pra nós encerrar, eu vou te pedir pra deixar uma mensagem pros teus alunos, que provavelmente vão ver esse podcast, pros pais, pros professores. Uma mensagem que seja uma realmente... global ou uma pra cada? Uma pra cada, uma global, como tu preferir. Vamos começar por cada, então. Pros professores, então, tá? Professor, tente se colocar no lugar do teu aluno. Eu sei que isso é muito difícil, eu sei que são 30, 40 alunos por classe, né? Mas tu sabe quem tá mal. Tu sabe quem tá mal. Tu convive com eles todos os dias. Muitas vezes é todos os dias mesmo. Então tu sabe. Tenta trazer esse aluno para um ambiente acolhedor. E não mais um ambiente de pressão. Porque tu não sabe o que está acontecendo na casa dele. Quando em casa é um caos. E ali é o momento de paz onde ele pode brincar. Então, pro professor, tente um pouco se colocar no lugar. Claro, a cobrança tem que vir, né? Tu precisa passar a matéria. Mas se ele tiver algo para te falar, escute. Porque muitas vezes pode estar salvando uma vida. E querendo ou não, uma horinha de aula, não chega nem perto de uma vida, né? Então a gente tem que ter essa tendência. Pros pais, tá? Pai, brinca físico. As crianças não têm mais tato, elas não têm mais o contato. E isso eu acho que é uma carência que a gente tem principalmente por causa dos pais, tá? Porque tu dá um telefone de última geração pro teu filho, tu dá o PlayStation que lançou ontem, talvez no momento que tu entregue gere uma felicidade muito grande, tá? Porém, jogar bola, jogar vôlei, uma luta, qualquer coisa que tu faça com o teu filho, sair... meu filho não é muito dos esportes, sei lá, sair comendo num parque, tá? Vai trazer uma coisa muito maior do que entregar algo assim. Ou talvez uma viagem, né? Traga algo muito maior do que isso. Por quê? Porque além de trazer o tato fino, que é extremamente importante, vai trazer muitas vezes a pessoa a ter um esporte que traz uma saúde mental maravilhosa para eles, traz amizades também. E vai trazer momentos de felicidade, muito felicidade, porque tu não lembra o último telefone que tu ganhou muitas vezes. Não. E tu vai lembrar, tipo, por exemplo, da tua avó cozinhando ou algo assim, te ensinando, né? Exatamente. E outra, pai, deixa as coisas acontecer, pelo amor de Deus. Ai, ele vai cair, deixa cair. Se tu vê que não vai se matar, né, pelo amor de Deus. Mas se ele for, vai cair em cima do tapete, deixa cair em cima do tapete. Por quê? Porque ele vai aprender que ali não pode mais pisar. Então é um modo de aprender, a gente aprende por tentativa e erro, olhando o erro do outro. Então só tem dois modos de aprender. Mas o mais certo é por tentativa e erro. Geralmente vai ser por tentativa e erro. E pros alunos aí, adolescentes, jovens, crianças, não se julguem tanto, tá? Essa é a dica que eu dou pra vocês. Eu sei que o mundo hoje vai dizer que vocês agora têm uma responsabilidade muito grande, que vocês precisam ficar ricos o mais rápido possível, vocês precisam decidir a profissão. Ai, porque fulaninho ficou rico aos 13 anos. Meu Deus, o que eu faço agora?
Não se ponham essa pressão, vocês são crianças. Essa pressão é dos pais de vocês. A pressão não tem que estar em cima de ti. Tu não precisa ficar rico agora, cara, tu tem 10, 12, 15 anos. Pô, aproveita essa fase. Ai, mas e se eu não ficar rico? Cara, tá tudo bem, acontece. Mas se tu ficar se matando agora pra tentar criar riqueza, cara, tu vai criar frustração pra tua vida. É que nem eu digo, o sol desaparece. O sol às vezes fica escuro, mas o sol é sempre brilhante. Sim, mas tem vezes que a lua fica na frente do sol e ele fica escuro. E o sol é gigante. Isso diminui o sol? Lógico que não. Mas calma, velho. Calma. Essa é a dica que eu dou pra vocês. Vão com calma. Tudo em extremo é ruim. Tudo. Se tu tomar muita água, teu fígado não aguenta, tu morre. Ah, eu quero ser super saudável. Tu vai começar a digetar coisa, tu vai morrer porque você é dietado. Então, tem que entender que tudo é ruim ao extremo. Então, calma. Vai aos poucos. A tua vida vai acontecer gradativamente. Ah, senhor, eu quero muito ser médico. Beleza, tu vai ter que te formar no médio primeiro. Aproveita esse momento dentro da escola. Aproveita esse momento de jogar bola na rua com teus amigos. Tu não precisa da medicina agora. Tu vai estudar medicina naquele momento que tu entrar na faculdade. Exatamente. Ah, eu quero muito ser policial, quero ter que passar no concurso. Beleza, cara. Se tu começar a estudar com 16 até os 18, tem um preparo muito bom. Então, tipo, tu não precisa se matar antes. E isso eu tô vendo que tá consumindo as crianças. É criança que eu tô falando. É 10 anos, 12. Pensando em ficar milionário. Cara, não é porque fulano ganhou 500 mil do pai para investir e conseguiu tornar 1 milhão vendo o pai a vida inteira investindo, conhecendo a bolsa de cabo a rabo, que tu tem que te basear nele, pelo amor de Deus. A vida é feita para ser leve, tu tem que viver a vida mais leve possível. Claro, depois de mais velho aí tudo vira, né? Mas enquanto tu é novo, aproveita a juventude. Ah, é a época de fazer cagada, faz as cagadas. Com responsabilidade. Com responsabilidade, claro, sempre, né? Sempre. Mas eu digo, tipo, coisas normais, tipo, caiu. Se ralou, foi lá de bicicleta, caiu com bicicleta. Isso são as cagadinhas que eu falo, tá? Nada muito absurdo, né? Pelo amor de Deus, tem consciência. Mas, tipo, faz as coisas que tu tem vontade de fazer, de certa forma, se for dentro da lei, se for saudável, né? Faça essas coisas. Mas tenha noção que tem coisas que também não vale a pena. Tu tem que botar isso na cabeça. Porque o que acontece? As crianças pararam de andar de bicicleta, pararam de jogar bola, pararam de correr, pararam de lutar, pararam de fazer tudo. E estão fumando vape. Pô, tu trocou todo aquele englobamento saudável ou tá saindo com um monte de pessoa. Pô, tu trocou tudo aquilo saudável, tudo aquilo que tu vai conhecer pessoas interessantes. Eu não tô falando pra se relacionar. Se relacionar tu pode deixar pra depois. Não é hora ainda. Pra quê? Pra tu tá namorando uma pessoa que vai te fazer mal? Vai arrebentar teu psicológico? Por quê? Porque são duas crianças de 12 anos. Qual a chance de uma fazer bem pra outra? Nenhuma. Nenhuma sabe o que tá acontecendo no corpo. Nenhuma sabe o que tá acontecendo na mente. Mesma coisa 15, 13. Pô, mas eu acho que vai... Quer tentar? Meu, não sei se é a hora. Talvez não aguento. Calma. Tipo, deixa a vida acontecer naturalmente, que nem eles falam. Por quê? Porque as coisas têm que ser feitas por etapas. Não ficar pulando. Não é hora de tu ganhar dinheiro. A criança não tem que ganhar dinheiro agora. A criança tem que brincar, tem que se desenvolver. Isso. Fisicamente, emocionalmente e psicologicamente também. Isso. E outra, não troca. Vape, tá? Vape é uma. Tu só vai trazer malefícios. Namoro até os 15, na minha opinião, é a mesma coisa. Tu só vai achar duas pessoas desequilibradas se batendo e os dois vão sair com o psicológico todo errado dessa relação. Então, assim, tenham noção do que vocês estão fazendo, mas tentem um esporte novo. Ai, mas dançar balé, todo mundo fala que é uma coisa que o homem não faz. Cara, se tu tem vontade, pô, tenta. E jogar bola é coisa de mulher. Pô, tem mulher que ganha muito dinheiro jogando bola. Então a gente tem que ter isso. Essa visão mais ampla do mundo, de que nem tudo é focado no dinheiro. Pô, não é a hora de vocês ganhar dinheiro. Bota isso na cabeça de vocês. Dinheiro, a partir dos 17 ali, vocês podem pensar. Mas até os 17 não é o momento. Então é isso pros alunos aí. Eu acho que foi pra cada já. Foi pra cada já. Gente, eu quero deixar a minha mensagem pessoal aqui também. Primeiro, eu vou fazer por etapas também, ó. Pais,
eduquem os seus filhos com amor. Você vai querer proteger eles, assim, ó, numa bolha. Porém, essa bolha, lá na frente, a vida vai estourar ela. E o teu filho vai levar tapa na cara de patrão, tapa na cara de colega, tapa na cara de subordinado dele, porque ele não aprendeu contigo aquilo que deveria. Eu digo tapa na cara, não é o tapa físico, mas a vida vai dar um chute tão grande na bunda do teu filho que vai doer mais do que se tu tivesse ensinado ele certas coisas que você deveria ensinar. Falando bem o português, tá? Para os professores, é uma profissão que eu admiro muito, que eu não tenho a capacidade de fazer. Mas lembrem-se sempre, professor precisa ter formação continuada. E não é só a formação de pós, mestrado e doutorado. É a formação de livros, experiências. Eu sei o quanto é estressante, eu sei que o Estado, às vezes o município, eles não vão te dar o suporte e o apoio que tu precisa. Mas tu, como adulto, vestindo a sua carapuça de adulto, você não precisa esperar pelos outros para se desenvolver emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Esse é o meu recado a todos os professores. Se desenvolvam como pessoas, não somente como profissionais. Não importa a tua idade. E aos alunos, aproveitem a vida. Eu sei que a adolescência, às vezes, é o maior inferno que a gente vai passar. Inferno em questão hormonal, psicológica, emocional e física. Eu sei, eu passei por muita coisa na minha adolescência que, cara, foi a pior fase da minha vida, bem sincera. Mas se tu tem uma família que te apoia minimamente, amigos que te apoiam minimamente, ó, amizade é uma coisa muito importante. Muito importante. Procure pessoas que vão te fazer bem. Ah, mas os amigos da minha idade, os meus colegas, fumam vape, fazem isso, fazem o diabo ao 4. Cara, procura alguém mais velho. Tu tá no primeiro ano, procura um adolescente lá do terceiro ano. Cara, às vezes ele vai te trazer coisas boas que tu não tem ideia. Eu, quando tava no primeiro ano, quando entrei no primeiro ano, cara, os meus amigos, beleza, até tinha um amigo ali que outro da turma, mas os meus amigos eram do segundo e do terceiro ano. Eu não tive amigos quase da minha idade. E hoje, eu tô com 28. Cara, eu tenho pessoas mais velhas como os meus amigos, como meus melhores amigos. E são essas pessoas que me ajudaram e que me direcionaram. Quando eu era adolescente, eu participava da juventude, da igreja. E tinham pessoas mais velhas. Se essas pessoas mais velhas que me instruíram para a vida, que a minha família não teve o psicológico e o preparo para me instruir, cara, se eu não tivesse essas pessoas mais velhas, esses bons amigos, onde eu estaria hoje? Provavelmente eu não estaria aqui. Provavelmente eu não estaria aqui. E uma coisa que a minha avó sempre falava é: as más companhias corrompem os bons costumes. Os bons costumes. Então, de tudo que a gente falou nesse podcast aqui, tanto eu quanto ele, gravem isso. Gravem isso. Não se cobrem tanto e também as más companhias corrompem os bons costumes. E é isso. A gente quer agradecer a audiência de vocês, a visualização de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir e também de compartilhar esse podcast com alguém que precisa escutar isso hoje. E é isso. Eu acho que é isso. E o pessoal aí que pedia tanto pra mim fazer um vídeo, então... Tá aí, ó, o vídeo. Aí, né, surgiu. Eu sei que vai ser meio aleatório pra vocês, mas eu já tinha planejado. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau.